Boa noite, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, na paz do Senhor. Como eu disse no culto de domingo, o tempo não nos permitiu estudar todo o texto de 1 Timóteo 4 e eu fiquei de gravar esse vídeo dando a explicação de cada um dos versos posteriores para que você pudesse, junto da sua família, estudá-los em sua casa. E é isso que eu quero fazer agora nos próximos minutos. Vamos orar antes? Pai, obrigado por esse tempo em que podemos estudar a Tua Palavra. Nos dê a iluminação pelo Teu Santo Espírito, em nome de Cristo. Amém. Nós estudamos do verso 1 ao verso 8, começamos na quarta-feira, continuamos no domingo, e agora nós vamos estudar do verso 9 em diante. E o verso de número 9 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo, ele está ensinando ao jovem Timóteo a permanecer firme na doutrina, firme na verdade de Deus, não dando crédito às fábulas, não dando crédito à experiência humana, colocando-as acima da palavra do nosso Deus. Paulo está dizendo, esta palavra que você tem nas mãos, Timóteo, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Ela não precisa de incremento, ela não precisa que se some nada a ela é suficiente e ela é a palavra de Deus, palavra fiel para todo aquele que crê. Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós ensinamos ela de forma completa. Nós não precisamos de mais nada. Podemos sim usar um livro à parte, um documentário à parte, para somar, se quisermos, mas se não quisermos também não tem problema. A base dos nossos estudos, das nossas pregações, daquilo que ensinamos às outras pessoas, a base precisa ser 100% a palavra de Deus, porque ela é fiel, ou seja, ela é verdadeira, ela se cumpre e ela é digna de toda a aceitação. Por isso que Paulo diz ao jovem pregador Timóteo, não fique preocupado com aquilo que os outros vão dizer, vão pensar. Você precisa ensinar a verdade, porque essa verdade é a verdade de Cristo, uma verdade que transforma, liberta e que também salva. Já no verso de número 10, Paulo diz assim, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Paulo, ele está dizendo, porque para isso trabalhamos. Trabalhamos no quê? Para manter a palavra de Deus fiel, para manter a palavra de Deus de forma íntegra. Eles são injuriados, ou foram na época injuriados, exatamente porque as pessoas queriam distorcer, como hoje também fazem, a palavra de Deus. Há uma pressão muito grande, como eu disse domingo, para que a verdade de Deus seja tirada dos púlpitos, seja tirada dos corações, seja tirada da igreja, para que entre fábulas, experiências humanas, doutrinas de homens que já tiveram seus corações ou permitiram que seus corações fossem cauterizados, né? Então, por isso, nós precisamos lutar como o apóstolo Paulo lutava, para que a palavra de Deus permaneça fiel nos dias de hoje. Depois do culto de domingo, conversando com um dos irmãos da nossa igreja, ele até comentou comigo, pastor, eu não creio que a nossa igreja se desviou da verdade, da fé, dentro desse contexto do texto. Eu falei, como instituição, não. Como instituição, não, mas como membro, sim. Porque a instituição, a forma como a igreja é conduzida por mim como pastor, por ele, no caso foi o irmão Pedro, por ele como vice-presidente, às vezes que está à frente, pregando, cuidando da igreja, nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus. E vocês são provas disso, testemunhas disso, porque vocês acompanham todo o estudo, toda a pregação, toda a jornada. Mas só que como indivíduos, nós estamos nos desviando da fé. Porque há muitos dentre os nossos que já abriram mão de valores concretos da palavra de Deus. Já não tem mais convicções bíblicas acerca das doutrinas, acerca dos valores, acerca dos costumes que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que Paulo ele está dizendo, nós trabalhamos e somos injuriados. Por quê? Exatamente porque nós lutamos para que a palavra de Deus permaneça sendo ensinada de forma fiel. Sabe por quê? Exatamente porque nós esperamos em Deus. As honras, a glória sempre virá de Deus. Você pregar a verdade de Deus nos dias de hoje, ensinar aos seus filhos, à sua família, isso para o mundo não tem muito valor, ao contrário, é motivo talvez até de chacota, mas para Deus é isso que Ele espera de
cada um de nós. E Ele há de nos honrar pela nossa fidelidade, porque é dele que vem a salvação, disponível a todos os homens, mas em especial a nós, que já cremos e aqueles que ainda crerão em Cristo como seu Senhor e Salvador. No verso de número 11, o apóstolo Paulo diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Ou seja, Paulo está reforçando que o jovem Timóteo, ele precisava mandar essas informações para frente. Até porque nós não somos eternos. Hoje eu sou pastor da nossa igreja, mas eu não sou eterno. Eu posso morrer a qualquer momento e a igreja vai precisar de um novo pastor. Então eu preciso mandar essa informação, passar essa informação para frente, para que outros conheçam essa verdade, tomem posse dessa verdade, para ensinar essa verdade a outras pessoas. Por isso que Paulo está dizendo, manda estas coisas, manda esta verdade, ensina essa verdade, defenda essa verdade, ensine outros a defenderem a verdade de Cristo, porque só assim a igreja vai perpetuar, ela vai avançar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quando nós olhamos para todos aqueles ataques que estão acontecendo em Israel, não sei se você tem acompanhado, os noticiários principais não estão falando muito, dando muito crédito, mas eu tenho outras fontes, você me chama aí que eu te passo, onde eles mostram ataques constantes. Israel está sendo bombardeado por todos os lados, realmente um negócio impressionante, os vídeos são impressionantes de tudo aquilo que está acontecendo, e tudo isso tem a ver com as profecias se cumprindo e realmente sabemos que Cristo está às portas. Então é tempo da gente permanecer na verdade, ensinando a verdade, em mandando essa verdade para outros, ensinando essa verdade para outros. Continuando, verso de número 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo está dizendo assim, jovem Timóteo, você é muito novo, mas não é porque você é novo que deve ser desprezado. Na verdade, você é novo em idade, mas você pode ser grande pregando a palavra do Senhor. É interessante que o que qualifica uma pessoa para ser um servo, uma serva de Deus, não é a idade física, mas é o conhecimento e a prática da doutrina do nosso Deus. A defesa doutrinária faz de você um grande homem, uma grande mulher, mesmo sendo jovem. Você pode ser um adolescente e ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Esses dias, um menino da nossa igreja me procurou dizendo, pastor, ore por mim, porque eu quero ser um instrumento de Deus na vida dos meus amiguinhos na escola. Como isso me deixou feliz, isso me alegrou bastante, porque apesar dele ter uma idade ali baixa, ele está sendo grandemente usado por Deus. Por isso que Paulo diz, Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, não é porque você é novo que você não tem autoridade de Deus. Todos aqueles que pregam a verdade de Deus, da Bíblia, têm autoridade divina. Mas ele dá uma recomendação a Paulo, mas seja o exemplo. Ou seja, pregue a verdade, fique firme na doutrina, mas também seja o exemplo na palavra, ou seja, no conhecimento da palavra, seja o exemplo no trato, saiba conduzir as conversas, conversar com as pessoas, cuidar das pessoas, seja um exemplo no amor, ame de forma irrestrita todos, não só aqueles que por conveniência você queira amar, ame a todos. Seja realmente um exemplo no espírito, na comunhão com Deus, no exemplo com Deus, na fé, na confiança de que Deus é poderoso, que Deus cuida dos seus, e na pureza, pureza sexual, pureza emocional, pureza de pensamentos, pureza nas palavras. Então, Paulo está dizendo, jovem Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade, mas faça a sua parte, dê um grande exemplo. Então, que possamos também honrar aqueles que merecem honra, independente da idade que tenham, mas que esses também possam buscar dar exemplo em cada uma dessas áreas que Paulo cita ao jovem Timóteo, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que todos nós possamos buscar ser exemplo de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Verso de número 13. E aí Paulo continua dizendo, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá.
Paulo mais uma vez está dizendo, não canse de ensinar a verdade. É interessante que quando a gente liga a TV, quando a gente sai para a rua, quando a gente vai para uma universidade, um curso, uma escola, nós não vamos ouvir falar das verdades de Deus, ao contrário, nós vamos ouvir falar sobre o secularismo, o pluralismo das religiões, nós vamos ouvir muitos outros ensinamentos que, na sua quase totalidade, vão contra a palavra de Deus. Por isso que nós, como igreja, mas você também como pai, como mãe, precisa persistir em conhecer da palavra de Deus para exortar sua família, exortar as pessoas que te ouvem, ensinar a elas até o fim. É interessante que Paulo está dizendo até que eu vá, mas parafraseando isso para os dias de hoje, até a vinda de Cristo. Nós precisamos conhecer da palavra de Deus e ensiná-la às pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que caminham conosco, as pessoas a quem Deus nos der a oportunidade de ensinar. Por isso, meus amados, sejam disciplinados no estudo da palavra. Persiste em ler, em estudar, em conhecer, para que você possa ser bênção na vida do seu próximo. Começando dentro da sua casa. Às vezes é alguém de dentro do seu lar que está precisando da palavra de Deus e Deus quer te usar grandemente para abençoar essa vida. Por isso, persiste em ler, persiste em exortar as pessoas com a palavra de Deus e ensiná-la a verdade. Verso de número 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. É interessante que Paulo ele está falando do chamado de Timóteo para ser pastor. E quando houve a imposição de mãos, ele assumiu o ministério pastoral. E Paulo está dizendo, não despreze esse dom. É interessante que todos nós que ensinamos a palavra de Deus, e aqui eu quero incluir também o papai, a mamãe, que ensina a seus filhos a palavra de Deus, tem hora que cansa, tem hora que a gente fica meio que exaurido, tem hora que nós ficamos cansados, sabe por quê? Porque a pressão é muito grande. Nós sofremos pressão da nossa própria carne, nós sofremos pressão do sistema, sofremos pressão das pessoas ao nosso redor, às vezes de familiares, às vezes de membros da igreja. A pressão, ela vem de todo lado, vem do diabo com seus demônios. Então, Paulo está dizendo, não despreze o dom que é em ti. Ou seja, você tem um chamado de Deus e permaneça firme até o fim. Permaneça ensinando a verdade, não despreze esse chamado que Deus nos deu. Deus me deu um chamado para ser pastor e agora me deu um chamado como pai, mas já tinha me dado um chamado como sacerdote do meu lar para conduzir o meu lar à presença dele. Então nós temos um chamado de Deus. Independente de sermos ministros de Deus no sentido pastoral, no sentido de ser um missionário, todos nós temos um chamado de Deus e não podemos desprezar esse chamado de conduzir os nossos lares, conduzir nossas famílias à presença de Deus até o fim. A pressão é grande, a opressão é grande, as batalhas espirituais são imensas, tremendas, as que nós venhamos a confiar em Deus que nos chamou e a exercer esse ministério, esse chamado até o fim, até estarmos na presença de Deus. Aquilo que eu sempre digo, eu quero terminar o meu ministério de cabeça erguida, na certeza que eu ensinei a palavra de Deus na minha casa, a minha esposa, a minha filha e para o rebanho que Deus tem me confiado. Eu quero terminar a minha carreira desta forma. Se é daqui um dia ou daqui 10 anos, 20 anos, 40 anos, eu não sei. Mas eu quero terminar de cabeça erguida, sabendo que eu não desisti, apesar das vontades que tive. E que assim possa ser você, meu amado e minha amada. Verso de número 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É interessante, meus amados, que são as pessoas que precisam analisar, avaliar quem nós somos acerca do ensino da palavra de Deus. Aqui nós temos uma boa referência, se nós estamos bem ou não em relação ao estudo, ao ensino da palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo, você precisa meditar nestas palavras, nesse estudo, nesse ensino, nessa doutrina, se ocupar nela no sentido de absorver ao máximo, para que as pessoas
que vão nos ouvir, elas possam ver em nós autoridade espiritual, conhecimento espiritual, presença de Deus, unção de Deus, ousadia de Deus, quando falamos em nome dele. Ou seja, quanto mais tempo eu passo meditando, quanto mais tempo eu passo me ocupando com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus, mais eu vou ter autoridade, unção, poder para ensinar. E isso se torna notório às pessoas que estão ouvindo. É interessante que nós temos muitas pessoas que não têm autoridade espiritual dentro dos seus lares, exatamente porque não dão exemplo. Elas falam muitas coisas bonitas, mas elas não falam com autoridade espiritual, com a unção espiritual. Às vezes, pastores, líderes, professores não ensinam com a autoridade espiritual, com a unção espiritual. E Paulo está dizendo, Timóteo, medita, estude bastante, conheça bastante, para que você tenha autoridade, unção, o poder de Deus, para que as pessoas possam ver em você que você é um homem de Deus. Na história bíblica, nós lemos que quando os apóstolos passavam, as pessoas notavam que eles tinham algo de Deus, eles tinham autoridade, eles tinham poder, eles tinham realmente todo o gabarito para falar em nome de Deus. E assim é o que Deus pede a mim e a você, que nós tenhamos também toda essa caminhada com Deus, através da meditação da palavra, do estudo, do conhecimento, para que as nossas famílias, para que aqueles que caminham conosco, né, aqueles que andam conosco, possam ver a autoridade espiritual em nós. E por último, verso de número 16, um verso que eu gosto bastante, né, porque diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, dos ensinos, a palavra doutrina quer dizer ensino, persevera, ou seja, fique firme nestas coisas, nesses ensinamentos, porque fazendo isto, te salvará a ti mesmo e também aos que te ouvem. É interessante que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo, se você permanecer firme na doutrina, firme na palavra, firme no ensino da Bíblia, você vai salvar a si mesmo e aos que te ouvem. Esse salvar não está falando de salvação eterna. Daria para incluir? Daria, mas como um segundo plano. O que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo é: jovem Timóteo, se você permanecer na doutrina de Cristo, você vai ser salvo de ser enganado pelas doutrinas de Satanás, pelas doutrinas dos homens. É interessante que a palavra salvar na Bíblia, ela tem tanto o contexto salvação eterna, mas também tem um contexto de preservação. Eu gosto muito de usar ou fazer a comparação do corpo de bombeiros. Quando nós ligamos para o 193, quando estamos em apuros, aí eles vêm nos salvar. A mesma coisa é a salvação em muitos textos bíblicos. Você será salvo, preservado em vida, né, de viver algo ruim, de passar por algo ruim por causa do seu comportamento correto. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é que quem vive a verdade de Deus, ensina a doutrina, vive a Bíblia, o que a Bíblia ensina, será preservado de ser enganado pela mentira de Satanás e também preservará aqueles que ouvem e praticam esta palavra. Isso inclui nossos familiares, isso inclui aqueles que nos ouvem numa sala de aula ou na igreja quando pregamos, quando damos aula e assim por diante. Então, meus amados, resumindo esse texto, ele exatamente nos ensina sobre a necessidade de permanecermos firmes na palavra de Deus. Desde o começo, desde o verso 1, onde Paulo diz: mas o Espírito Santo, E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ao ensino, às doutrinas de demônios. E Paulo vai discorrer ao longo de todo esse texto, dizendo: cuidado, Timóteo, para que você não caia nesse ensino dos demônios, para que você não caia nessa visão errada de ensinos que virão de homens que já têm suas mentes cauterizadas, seus corações fechados e lutam contra a verdade de Deus. Amados, que você, que eu, que todos nós possamos viver a verdade de Deus, possamos lutar, preservar, ensinando a doutrina bíblica até o fim. Hoje nós estamos cercados de pessoas que abriram mão da doutrina porque não é mais muito
conveniente, vou dizer assim, pregar a verdade. Porque a verdade vai chocar o mundo, vai bater de frente com os valores do mundo. Mas a palavra de Deus nos ensina, Jesus Cristo nos ensina que nós somos luz. E a luz, ela incomoda as trevas. E a verdade de Deus gera luz em nós, para que nós incomodemos as trevas, para que as pessoas que lá estão possam conhecer a verdade de Cristo, para que possam sair das trevas para a sua maravilhosa luz, como aprendemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, meus amados, que possamos todos nós continuar firme, estudando a verdade, a palavra de Deus e ensinando aqueles que moram conosco, mas ensinando também aqueles que Deus nos der a oportunidade para conversar com eles acerca da sua palavra, do seu ensinamento. E se nós temos a responsabilidade de pregar, ensinar, estar à frente de um grupo de pessoas, que possamos zelar ainda mais pela verdade de Deus, para que outros possam alcançar essa mesma verdade, esse mesmo conhecimento, para que possam conhecer a salvação eterna, mas que também possam conhecer a verdade que os libertará de serem enganados por doutrinas de demônios, por ensinos errados, por homens e mulheres que já têm as suas mentes cauterizadas, que não conhecem ou não querem mais ouvir a verdade de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos assim, para a preservação nossa, da nossa família e do rebanho de Cristo, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai, obrigado por esse ensino de 1 Timóteo 4, que nos exorta, ó Pai, que nesse tempo que estamos vivendo, haveria muitos pregando, ensinando doutrina de demônios, ensinos errados, e estamos cercados deles ao nosso redor. Mas obrigado porque nós somos exortados a permanecermos firmes até o fim, sabendo que o Senhor nos honrará. Seremos salvos de sermos enganados pela mentira. Seremos salvos de sermos atraídos por aquilo que não é a verdade, aquilo que não edifica, aquilo que não vem do Senhor. E ainda poderemos conduzir tantos outros através do ensino da verdade do Senhor. Então, que o Senhor cuide de nós. Não permita que os nossos corações nos traia. Não permita, ó Pai, que a nossa fé seja pequena, que o Senhor nos ajude na caminhada, para que possamos viver a Tua verdade, a Tua palavra, ensinando-a a todos que estão ao nosso redor, sem se preocupar com aquilo que vão pensar, apenas com a única preocupação de obedecer a Tua palavra, ensinando a Tua verdade, porque com certeza encontraremos corações férteis, corações abertos, para viver esta verdade e livrarem suas vidas do engano do mundo. E é em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa nos seguir nas nossas redes sociais, @IBBManuel. E lá você vai encontrar a parte inicial do estudo desse texto de 1 Timóteo 4, tanto no YouTube quanto também no Face. Que Deus te abençoe, que realmente essa palavra tenha encontrado guarida em seu coração e que você possa viver esta verdade até o fim. Deus abençoe. Um abraço. Até o próximo vídeo.